Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Feliz 2016. No destaque de hoje, a entrevista com Sandra Mariano. Vamos falar sobre o relatório que acabou de sair sobre 7 mensagens importantes sobre liderança em escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro. Um trabalho realizado com o SESI do Rio de Janeiro, a Firjan do Rio de Janeiro, a Universidade de Nottingham e a UF, no Centro de Gestão Empreendedora em Educação. E também no nosso quadro Acelera Brasil, Alex Jacobs faz o informativo daquilo que é importante quando a questão é aceleração de empresas. 12 de janeiro de 2016, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência e Movimento. Fique com a gente volta já. A Petro Imóveis realiza os seus sonhos. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Petro Imóveis. Compromisso, seriedade e eficiência, com um sistema informatizado que traz agilidade nos processos e atendimento. Para maiores informações, acesse o site www.petroimoveis.com.br. Petro Imóveis, símbolo de confiança. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Único plano da cidade que possui capelas mortuárias próprias em Petrópolis, Itaipava, Posse e São José do Vale do Rio Preto. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama e quer preservar terá que fazer por você amanhã. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Tem novidade no Sabor de Minas. Na hora do almoço, venha saborear nossas massas. Diversas combinações que vão deixar você com água na boca. Não deixe também de aproveitar o café da tarde. Uma mesa completa e um ambiente super agradável. Na Rua General Osório, número 16, e na Rua Marechal Carmona, número 17. Sabor de Minas. Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem 2 do que 1. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje no destaque a entrevista com Sandra Mariano, onde a gente vai apresentar o relatório que acabou de sair sobre 7 mensagens importantes sobre liderança em escolas públicas estaduais no Rio de Janeiro. Um trabalho realizado pelo SESI do Rio de Janeiro, pela Universidade de Nottingham e pela UF, no Centro de Gestão Empreendedora e Educação. Mas antes disso, vamos conversar com o Alex Jacobs, no quadro Acelera Brasil, o que há de novo na área da aceleração, Alex. Bom, feliz 2016, Marcos. Isso. Vamos falar um pouquinho da agenda. Inicialmente, dia 19, terça que vem, lá no Rio de Janeiro, no auditório do Senac, a gente vai ter um encontro de mentores de negócios. É um grupo que está sendo formado, nós já temos cerca de 250 pessoas. Eu queria convidar qualquer um que tenha interesse para comparecer lá, 19 horas, é só procurar o endereço na internet do Senac e conhecer o trabalho que a gente está fazendo para qualificar os mentores no nosso estado. Bom, nós temos também uma agenda cheia nesse mês de janeiro, bastante coisa interessante. Temos o Campus Party em São Paulo, que na verdade é um evento onde todo mundo já deve ter visto na televisão. Você acampa, você tem milhares de pessoas falando de empreendedorismo, de tecnologia. Quem puder estar presente, é um evento super interessante. E eu queria mencionar também o trabalho que o Sebrae está fazendo, tanto o Empretec, como uma turma nova que está iniciando mês que vem. As inscrições estão abertas, é só procurar no site do Sebrae do Rio de Janeiro para qualificar empreendedores e suas startups, para que elas tenham sucesso. Então pesquisem o trabalho que o Sebrae está fazendo, pesquisem também o Empretec dentro do Sebrae, que é uma qualificação super interessante. Tem 2 turmas em fevereiro no Rio de Janeiro também, e que o pessoal pode se inscrever online. Então, é o Empretec, o Campus Party
participaram e o outro é o... É a qualificação de startups do Sebrae do Rio de Janeiro. E tem um encontro de mentores. De encontro de mentores também. Vamos fazer um também aqui em Petrópolis, Márcio. Já estou organizando um grupo online e vou estar divulgando em breve no próximo programa. Ok, muito bom. Né? E estamos aqui também com Sandra Mariano, que vai conversar com a gente sobre as 7 mensagens importantes sobre liderança em escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro. Sandra, obrigado. Já esteve aqui no nosso programa ano passado, falando justamente sobre liderança, e o Alex Jacobs também está acompanhando o nosso programa hoje, porque é na área de empreendedorismo e trabalha muito com essa questão de liderança. Quais são essas mensagens? Que relatório é esse? Vamos explicar primeiro a história desse relatório, Sandra. Bom dia, é um prazer aqui, Márcio, estar com você, aqui com o seu público, no programa Ciência e Movimento, e a gente traz, conforme prometido, né? A gente disse, olha, assim que sair o relatório da pesquisa, a gente vem aqui compartilhar um pouquinho sobre liderança e gestão na escola. Bom, então esse aqui é um trabalho que envolveu aí um grupo grande de pessoas, né, da nossa universidade, o Departamento de Empreendedorismo e Gestão, que conduz o programa de formação MBA Gestão e Empreendedora Educação, a Universidade de Nottingham, a Escola de Educação, né, com a coordenação do professor Christopher Day, o SESI, né, a coordenação da diretora Andréa Marinho, que apoiou e financiou essa pesquisa, a SEDUC, né, uma participação importantíssima do secretário que esteve envolvido, o professor Antônio Neto, né, nos ajudou muito, o anterior, o Wilson Risolia, que também permitiu que essa pesquisa pudesse ser realizada, e nós aqui coletamos dados de 744 diretores de escola. Então, esses diretores responderam um questionário longuíssimo, com 120 afirmações, mais ou menos. Nós tratamos esses dados para tentar entender, com base no que se conhece, do que são as práticas que apoiam, que ajudam uma escola a ser uma escola em que se aprende mais, não é? Esse tema ele é interessante na medida em que a gente já sabe, a evidência internacional mostra, que são 2 os fatores centrais que conduzem uma escola efetiva, a escola em que crianças aprendem. A escola efetiva, deixa claro, porque no relatório fala muito sobre isso. O que é uma escola efetiva? Uma escola onde a criança, o adolescente, o jovem, aprende. Não é? E o que faz uma escola onde as pessoas aprendem? Primeiro, uma escola, a gente sabe que a variável número 1 que explica o que faz uma escola mais efetiva é a qualidade do docente. Quanto melhor é o seu corpo docente, quanto melhor é o professor naquilo que ele conhece, no que ele domina de conteúdo e como ele ensina, é um fator fundamental, variável número 1. A segunda variável mais importante da literatura internacional é a capacidade do diretor da escola atuar de uma maneira efetiva, né? Então, a gente partiu dessas premissas, ou seja, perguntamos ao nosso diretor aqui no Brasil, nosso diretor da escola estadual, né, de ensino médio no Rio de Janeiro, o que é que ele pensa, quais são as percepções dele sobre uma série desses atributos que a evidência internacional mostra como atributos relevantes. E o que é interessante mostrar? Que o nosso diretor, ele compreende, ele percebe aquilo que é importante e dá valor, né? O que a gente percebeu, por exemplo, que foi uma primeira lição, é o seguinte: apesar de perceber, por exemplo, que a escola precisa ter uma diretriz, precisa ter uma visão, precisa ter uma direção, esse diretor, ele reconhece que ainda não atua tão junto do professor, na sua prática pedagógica diária, como ele entende que é importante para fazer uma escola melhor, não é? Então, ele diz, olha, eu sei que é importante estar mais junto do professor, mas reconheço que estou muito menos do que deveria. É um trabalho de gestão e equipe, né? Vocês falam muito de delegação de liderança dentro do relatório. Isso, distribuição de liderança, porque um aspecto importante nas escolas de alto desempenho é que o diretor ele compartilha bastante, né? Mas é um compartilhamento com responsabilidade, né? Então, aqui a gente nota também na nossa pesquisa, e o diretor diz isso, que ele sente-se muito mais, vamos dizer assim, confiante na sua equipe do que ele talvez perceba no sentido contrário. Quer dizer, então aí tem uma questão do diretor dizer o seguinte: olha, eu acho que eu estou muito junto da minha equipe, mas a minha equipe está menos junto de mim do que eu gostaria, né? Outro aspecto também que chama atenção na pesquisa é a questão da percepção
e como o diretor enxerga o estudante. Então, ele mostra aqui também que ele não estabelece expectativas tão elevadas de desempenho do aluno. E a gente sabe que é muito importante você entender o seguinte, olha, esse meu aluno é capaz e eu vou puxar mais. Né? Então, há uma questão aí. Agora, o que é bacana quando a gente olha uma das 7 mensagens, né, e é importante o público que se interessar por esse tema, o relatório está disponível na internet, basta você digitar no Google, né, pesquisa 7 mensagens de liderança, e você vai achar no site do Departamento de Empreendedorismo da UF, né, www.empreendedorismo.uf.br, ou no site da FIJAM e da Secretaria de Educação. O relatório está lá para vocês olharem no detalhe. Mas eu queria destacar o seguinte, e as escolas, quando a gente segmenta, né, na pesquisa a gente segmenta as escolas que tiveram mais progresso nos últimos, nos anos de 2011, 2012, 2013, então a gente traçou e segmentou as escolas que mais progrediram, as escolas que não progrediram e as escolas que tiveram declínio, tá certo? Então, essas escolas que tiveram maior progresso, nós tratamos separadamente para entender o seguinte, os diretores dessas escolas que tiveram mais progresso, portanto, a gente classifica como as mais efetivas. O que é que eles pensam ou fazem, ou declaram fazer diferente dos demais? O ponto que ficou mais claro na nossa pesquisa vem a desmistificar uma questão muito importante, que é como os diretores utilizam os dados de avaliação. Foi muito surpreendente para nós. A questão de gestão mesmo. Gestão porque uma das coisas que a gente se fala muito no Brasil é a questão dos sistemas de avaliação, do ter o IDERJ, né, o indicador de progresso, de aprendizagem do aluno, e se diz muito, mas esse IDERJ aí só serve para comparar, e essa comparação às vezes é muito ruim, porque diz que aquela escola é boa, aquela escola não é tão boa. E o que a gente percebe é que nas escolas mais efetivas, os diretores não estão olhando para a avaliação dessa maneira. Eles estão olhando para a avaliação pelo que ela deve ser. Ou seja, um instrumento para que ele possa olhar para aquele estudantezinho, cada um daquele aluno da escola, e dizer, João progrediu, aprendeu isso aqui, mas não aprendeu aquilo. Então, chama-se os professores, reúne-se com os professores e vão se discutir. Bom, o que a gente vai fazer com João que não aprendeu fração desse tipo aqui? Então, você está usando o dado... Avaliação como melhoria, não como um instrumento de gestão. Um instrumento para dizer, olha, isso aqui está se aprendendo, isso aqui não está se aprendendo. Então, esse fator está sendo preponderante e foi um highlight, um destaque dessa pesquisa muito significativo. Agora, Sandra, a gente vê no relatório que a ideia do relatório é você comparar os dados aqui do Estado do Rio de Janeiro com dados internacionais. E a gente sabe que o modelo internacional, pelo menos na Inglaterra, como é o caso aí, as escolas têm dedicação exclusiva, o diretor está lá na escola o dia todo, o professor também, existe um maior respeito à profissão. Isso não impacta no tipo de liderança que é feito, ou isso é independente da estrutura escolar da escola? Veja, a gente, eu já havia comentado, nós acabamos de escrever um capítulo num livro que reúne mais 23 países, né? Nós somos o 24º país que vai discutir os seus sistemas, como os seus sistemas de educação estão organizados. Não é claro que você tem países que têm uma capacidade não só de financiamento da educação, mas como uma estrutura, e fizeram reformas educacionais há muito mais tempo, né, do que o Brasil, por exemplo. Agora, não se pode dizer, como às vezes se recorre, que o problema todo da educação no Brasil de aprendizagem é subfinanciamento, ou porque não tem uma carreira de um tipo, por exemplo, que há em países escandinavos, por exemplo, né? Isso não é verdade. Tanto é assim que, quando a gente olha aqui na nossa pesquisa, a gente tem escolas em contextos absolutamente desafiadores, que têm resultados muito superiores a escolas do mesmo jeito, assim, às vezes, a 50 quilômetros de distância. Então, peraí, se as condições são as mesmas, mesmo diante da situação de um país como o nosso, que tem uma série de deficiências, de recursos, de estrutura, você tem desempenhos tão diferentes, tem alguma coisa que está acontecendo que tem a ver com gestão, que tem a ver com como as coisas são feitas, mesmo numa estrutura bastante limitada de recurso, que faz uma escola ser melhor. Então, eu acho que aqui a gente começa a pensar
na questão da gestão, até de uma maneira mais qualificada, porque, por exemplo, o governo federal, somente no ano passado, em dezembro, que edita uma portaria dizendo o seguinte, olha, para ser diretor de escola é preciso ter uma formação e ter uma certificação. Isso ainda vai ser implementado, isso foi o primeiro passo que foi dado, foi criar um comitê para definir o seguinte, quais são as características ou as competências, melhor dizendo, que um diretor de escola deve ter para exercer o cargo. Porque aqui na nossa pesquisa também a gente vai comparar 3 tipos que o Rio de Janeiro tem, 3 tipos de formas de ingresso para o cargo de diretor. O cargo de diretor, ele pode ser eleito, né, a comunidade, ele pode ser indicado ainda, indicação política, que é uma coisa muito estranha, porque uma indicação política você não está vendo a competência. E o processo seletivo, que é o que mais se aproxima de uma maneira mais meritocrática e que olha a competência. Porque mesmo que você diga, puxa, o sujeito está indicado para o cargo de diretor, e será que essa pessoa está qualificada para dirigir uma escola? Porque para dirigir uma escola é necessário um conjunto de competências. Competências técnicas, que muitas vezes a pessoa era um grande professor, um professor maravilhoso, super querido na sua área, de repente se senta na cadeira de diretor e diz, meu Deus, eu nunca aprendi nada sobre como é coordenar uma equipe, como definir objetivo, como acompanhar, como resolver conflitos, como mediar conflitos. Eu não me preparei para isso. Então, a gestão da escola terminou sendo exercida no Brasil de uma maneira muito intuitiva. Então, intuitivo, beleza, tem algumas pessoas que são incríveis e seriam em qualquer contexto, mas na média, tá certo? Você não pode pensar numa função tão importante como essa sem que a pessoa seja formada para isso. Então, Sandra, acho que isso é um avanço. É muito legal ouvir você falar, eu fui trazendo um paralelo com a atividade de empreender, empresa privada, e muito do que você está falando é o que a gente vê no mercado, né? Quando você vê o líder de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, que tem a formação e tem os atributos de liderança, ele não é apenas um chefe, não é apenas alguém indicado, tá? Essa empresa tem sucesso e, às vezes, a outra empresa que tem as mesmas características não tem o mesmo sucesso, né? Então, é muito bom ver essa valorização do aspecto da gestão e da qualificação, tá? E, principalmente, do resultado, né? Quer dizer, olhar esses índices para que a gente possa medir, porque quando a gente não mede, a gente não consegue gerenciar nada, a verdade é essa. Então, eu queria dar os parabéns, e é muito legal ver esse paralelo entre o que está acontecendo na educação e no empreendedorismo privado. Pois é, o que a gente observa, assim, essa observação que o Alex fez, que é importante, porque a gestão tem muito a apoiar a educação, é justamente o que leva o maior grau de, vamos dizer assim, preconceito quando você usa essas técnicas, como eu disse. Quando você vai avaliar o estudante para ver o progresso dele, aí alguém vai dizer assim, isso aí são técnicas da iniciativa privada dentro da escola. O que é que a empresa está fazendo dentro da escola? Aí isso aqui assusta as pessoas no Brasil e termina que afasta, porque a gente diz o seguinte, olha, a gente não quer, ninguém quer absolutamente transformar uma escola numa empresa. Uma escola é pública, uma escola tem fins de formar um cidadão competente, capaz, responsável, alguém que vai pensar com a sua própria cabeça, que vai ser independente. Agora, para fazer isso funcionar, uma organização escolar, ela é feita de pessoas, ela tem um objetivo, ela se utiliza de recursos, ela precisa mediar interna e externamente as suas relações com a comunidade. Nossa pesquisa mostra que nas escolas, que são escolas onde há mais de 50% de estudantes que recebem o Bolsa Família, por exemplo, você poderia dizer, não, impossível uma escola dessa ter um desempenho bom, porque a gente já sabe, no Brasil e internacionalmente, há uma correlação direta entre renda e desempenho escolar. Então, quanto maior é a renda, maior o desempenho escolar. Beleza. Mas a nossa pesquisa mostra que há, sim, situações em que você tem uma escola cuja renda, né, o grupo, mais de 50% dos estudantes é de baixa renda, portanto, que recebem apoio do programa Bolsa Família, e essa escola é uma escola que tem sido efetiva, onde as crianças têm aprendido. E o que é que essas escolas fazem de diferente? Os diretores, as diretoras dessas escolas, que a maior parte brasileira, mais de 80% dos diretores são mulheres, é uma questão muito interessante de gênero. Você tem aí essas diretoras, primeiro, trabalham muito em cooperação com a comunidade, trabalham muito próximo da sua equipe e utiliza dados, vejam bem, para acompanhar o dia a dia da aprendizagem dos alunos em sala de aula. Então, você vai dizer assim, puxa vida, então esse preconceito que há com as técnicas de gestão
que são utilizadas dentro do ambiente da escola, é isso mesmo, é preconceito, é um conceito que se faz anterior, sem conhecer a realidade das boas escolas dentro do contexto brasileiro, porque a gente não pode querer, a gente não é Suíça, a gente não é Finlândia, a gente não é Estados Unidos, nós temos a nossa cultura, o nosso jeito de fazer as coisas, e aqui se faz coisas muito interessantes, tanto é que a gente vai para as conferências fora do Brasil e leva, né, até para o público para conhecer. Nós temos o nosso Departamento de Empreendedorismo e Gestão, desenvolveu 15 histórias de sucesso de gestão na educação, disponíveis no YouTube. Se você for lá no YouTube e colocar História de Sucesso de Gestão na Educação, você vai conhecer 15 escolas brasileiras, né, que mostram como é possível fazer educação de qualidade no Brasil. Então, isso não é impossível para a gente. Agora, a gente precisa... primeiro, se despir de um conjunto de preconcepções, de preconceitos, trazer conhecimento e competências que são importantes para o exercício daquela função, porque o diretor, ele não tem que ser visto, ou o professor, como um herói. Ele é um profissional. Na medida que a gente encara o trabalho do diretor não como um trabalho heróico, e sim como um trabalho profissional, o que a gente está fazendo? A gente está formando esse professor, a gente está dando suporte a esse professor, a gente está olhando como é que essa escola está se desempenhando. Então, a gente está trazendo, como é o que se faz no resto do mundo, os sistemas escolares melhores também são sistemas mais profissionais. São sistemas onde as pessoas conhecem o que pode funcionar bem, não é? E aplicam isso dentro da sua organização, porque a escola é uma organização. Isso a gente não pode perder de vista. E o Brasil, a gente vai progredir muito na medida em que a gente disser assim, opa, o que é que a pesquisa mostra? Que é um caso perdido, aí voltando para a sua pergunta, Márcio. Então, se a gente tiver escola em tempo integral, professores com único vínculo, isso ajuda? Sem nenhuma dúvida. E esse processo, quando a gente estabeleceu o nosso Plano Nacional de Educação, o nosso PNE, algumas metas estão colocadas lá. Por exemplo, aumentar significativamente a quantidade de escolas em tempo integral. O próprio Estado do Rio de Janeiro tem iniciativas, o Ceará tem iniciativas, São Paulo tem iniciativas, mas é um processo complexo de fazer isso. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro ela já está chegando aí a quase 30% de escolas em tempo integral. O que é que isso exige? Aí isso vai exigir reforma dos contratos de trabalho. São processos simples? Não, a gente viu aqui há 2 anos atrás, quando se implementou, ora, se você vai ter escola em tempo integral, você precisa contratar profissionais 40 horas. Logo, você vai fazer processos seletivos e chamar as pessoas, né, sensibilizá-las para ter contrato de trabalho de 40 horas. Mas aí você vê, o sindicato é totalmente contra a proposta, porque acha que tem desvantagens em relação àquelas pessoas que já estavam na função. Então, é um processo muito complexo, né, das diversas negociações, interesses que giram em torno dessa escola que a gente quer. Agora, a pesquisa ela é o elemento para a gente sair do que a gente só acha, porque a educação no Brasil se acha muito, e tem poucas evidências científicas, e o esforço que o nosso departamento está fazendo, inclusive, apresentando uma proposta de criação de um mestrado na área de gestão empreendedora, com uma linha de pesquisa em educação, é para trazer mais evidências. Vamos fazer pesquisa mais forte, do ponto de vista metodológico, para que a gente possa trazer algumas conclusões mais relevantes e abrir um pouco esse caminho além do achismo, né, o que cada um acha, né, sem a base científica. A gente está chegando no final do nosso programa. Queria que você desse para o nosso público o site ou o endereço de onde está o relatório, por favor. Então, gente, o relatório está no endereço da internet www.empreendedorismo.uf.br. Na nossa página, você vai encontrar o relatório. Se você quiser só pesquisar, coloca lá, pesquisa 7 mensagens em educação. E aí você também, pelo Google, você vai achar esse relatório. E o nosso departamento ali está aberto, né, para aquelas pessoas que tenham interesse em receber a cópia física do documento. A gente fez algumas cópias, né, ele está na internet em PDF. Só é nos mandar um e-mail que a gente encaminha. Obrigado, Sandra. Obrigado, Alex. Obrigado pela participação. Estamos chegando ao final do nosso programa Ciência e Movimento, o primeiro de 2016. Você encontra nosso programa também no Facebook, no YouTube e no nosso blog TV Ciência e Movimento. Obrigado pela sua participação. Até a próxima semana. Um forte abraço. Tchau.